Os versículos 1 e 2, a palavra do Senhor nos diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar as nossas vidas diante do Senhor, pedir perdão pelos nossos pecados, e a minha súplica ao Senhor nessa noite é que o Senhor nos ajude a entender aquilo que está disposto diante dos nossos olhos, diante da palavra do Senhor. Que o Senhor abra as nossas mentes e abra os nossos corações para que nós possamos entender a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Meus irmãos, o tema dessa noite que eu quero meditar com vocês brevemente é a mente renovada. Como tê-la? Como é que nós podemos ter uma mente transformada, renovada pelo Espírito, pelo poder de Deus? Paulo, falando aqui nesses dois versículos, fala para a igreja, a igreja que está em Roma, né, que os irmãos deveriam ter, né, suas vidas renovadas a ter as suas mentes renovadas, né, pelo Espírito, né, pelo nosso Deus, e ter essa mente então renovada. O que significa isso, né? E duas questões então que eu gostaria então de examinar com vocês, olhando para esses versículos. O primeiro é entender o que é essa vontade de Deus, que é boa e agradável. A primeira coisa é entender isso, né, para que nós possamos então ter nossas mentes renovadas, né? Qual que é o significado do termo a vontade de Deus? O versículo 2 diz que nós devemos discernir qual é a vontade de Deus. É uma frase muito comum, não é isso? Muita gente fala, isso é vontade de Deus. Usamos muitas vezes essa frase sem muitas vezes parar para pensar, parar para perceber o que significa isso. E muitas vezes não paramos para ponderar o que nós estamos falando, né? E isso não é saudável espiritualmente falando, né? Nós falamos, olha, isso é vontade de Deus, isso é vontade de Deus, isso é vontade de Deus. Mas será que nós sabemos de fato o que significa a vontade de Deus, espiritualmente falando, né? Então, quando nós temos esse hábito, né, adquirimos ele, de falarmos certas expressões de uma linguagem, né, religiosa, eu falo de o evangelicalês, né, o evangelicalês nosso aí, a gente tem esses hábitos, né? O risco é a gente se tornar uma concha vazia, né? Aquela concha do mar, aquela conchinha do rio, já viram aquelas conchinhas na areia, só que vazia, sem expressão, né? Muitas vezes nós estamos ali, mas as nossas afeições, elas são estranhas, elas se movem, mas elas são estranhas, elas não são algo conexo, elas são tocadas de um lado para o outro, sem algo consistente, porque estão vazias, assim, a vida da concha sem nada dentro, né? Então, muitas vezes, um linguajar com frases e expressões espiritualmente vazias significa isso. Aí a gente tem que tomar cuidado com isso. Por isso que o termo a vontade de Deus, ele tem aqui pelo menos alguns significados que eu gostaria que nós olhássemos para eles, que é o que Paulo está usando aqui, que ele que espera que as nossas mentes sejam renovadas, né, para que nós sejamos então agraciados com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O primeiro significado bíblico para isso é que essa vontade de Deus, ela é soberana. A vontade de Deus, ela é soberana. Ela acontece sem falhar. Esse é o primeiro significado de a vontade de Deus nesse texto. É que é uma vontade soberana.
ou seja, ela acontece sem falhar. Quando fala-se que nossa mente ela deve ser transformada para que nós possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, é preciso entendermos que a vontade de Deus ela é soberana, ela vai acontecer sem falhar. Em segundo lugar, é que a vontade de Deus, essa vontade de Deus, ela é revelada na Bíblia. Ela é revelada na Bíblia. Portanto, não roube, não minta, não mate, não cobice. Esta é a vontade de Deus. Muitas vezes, que está ali revelada, não acontece por nós homens. A vontade de Deus está na Escritura, não está em outro lugar. O que Deus quer de nós, Deus revelou na Escritura. Muita gente fala assim: eu preciso orar para saber qual é a vontade de Deus sobre determinado assunto. Claro, se essa oração vier carregada de ensinamento bíblico, de doutrina bíblica, de embasamento bíblico, claramente você então vai discernir corretamente. Porque o que Deus quer para a sua vida está expressamente revelado aonde? Na Escritura. Está ali. Qual é a vontade dele? Ele revelou na Escritura. Não roube, não minta, não mate, não cobice. E por aí vai. O que Deus quer falar conosco, o que Ele quer revelar com sua vontade aos nossos corações, às nossas vidas, meus irmãos, está onde? Na Escritura. Mas há um terceiro ensinamento bíblico sobre essa vontade, para que nossas mentes então sejam renovadas. É que há caminho de sabedoria e piedade espontânea para nós, nessa vontade. Sabedoria onde conscientemente aplicamos a palavra de Deus, com nossas mentes agora renovadas pelo Espírito de Deus. E as circunstâncias então morais complexas passam a ser direcionadas por essa vontade. Portanto, há uma piedade espontânea, aonde nós vamos passar a viver a maior parte de nossas vidas com reflexão e não sem reflexão. Portanto, precisamos entender que a vontade de Deus, ela leva-nos a um caminho de sabedoria e piedade espontânea. Por quê? Porque nós já estamos conscientes de que ela é soberana, essa vontade é soberana, de que essa vontade é revelada na Escritura e, portanto, nós colocamos os nossos corações aonde? Nela, e vamos ter uma piedade e uma sabedoria moldada e direcionada segundo ela. E é isso que Paulo está falando: renovem as vossas mentes. Renovem as vossas mentes e não se conformem segundo este século. Coisa maravilhosa. É nós entendermos isso como igreja do Senhor, como povo de Deus. E cá entre nós, hoje nós precisamos então orar. Porque muitas vezes nós podemos cair naquele primeiro erro que eu citei lá no começo, de nos comportarmos como conchas vazias. Falarmos sobre vontade de Deus meramente com linguajar vazio, sem parar para pensar de fato no que estamos dizendo. Isso é pecado, erramos. Será mesmo que cremos que Deus é soberano? Será mesmo que confiamos de que Ele está com o controle das nossas vidas, da história, de tudo nas mãos, de tal maneira que tudo que acontece nas nossas vidas é determinação, projeto, plano, execução soberana dEle?
Ou falamos que é vontade dele meramente por exprimir palavras aos ventos? Segundo, precisamos seguir esse caminho da reflexão e pensar quantas vezes nós não erramos contra o nosso Deus porque seguimos caminhos que não é o da Escritura, supondo ou pressupondo que era vontade dele, e muitas vezes afirmando que era vontade dele. Não, Deus queria isso para mim, era vontade dele. Não, o que Deus quer para nós está expressamente revelado aonde? Na Escritura. Ah, mas foi tão bom, eu me senti tão bem, mas era bíblico? Era bíblico? Era o que Deus queria para a sua vida, biblicamente falando? Não, então podia ter sido bom para a sua natureza pecaminosa, mas diante dos olhos de Deus foi pecado. Você precisa se arrepender disso, retornar disso e de fato querer viver a vontade de Deus. E terceiro lugar, eu queria chamar-nos como igreja do Senhor para uma oração sincera diante de Deus, para que o nosso país de fato volte os seus olhos para a vontade de Deus, para que eles tenham uma mente renovada. Porque não é só a primeira igreja que cai no erro, os dois primeiros erros que eu falei, mas do meu ponto de vista, a igreja evangélica brasileira e o país inteiro. Veja a situação nossa, nós precisamos progredir como nação e nós não estamos progredindo como deveríamos à luz das Escrituras. Precisamos deixar de ser um país idólatra. E eu não estou falando só dos aspectos da idolatria mais chão, como a gente está acostumado, mas a idolatria mais profunda, aquela do coração, aquela que está enraizada ali dentro das almas dos homens, a nossa nação, e que move a nossa cultura, e que move as nossas afeições. A igreja do Senhor, essa igreja aqui, que está aqui reunida hoje, orando, se for sincera diante dos olhos do Senhor, pode clamar por isso e ver essa mudança. E eu queria muito que nós fizéssemos essa oração também, em nome de Jesus. Vamos fazer isso, irmãos? Insistir diante do nosso Deus. Vamos começar com essa oração. Feche os seus olhos. Vamos ter um tempo de oração. Depois nós vamos cantar e depois nós vamos também passar para os nossos momentos de oração individuais.